estamos iniciando mais um programa, Sua Versão, transmitido pela Elo TV, a TV mais próxima de você. E hoje o nosso convidado é muito especial, meu amigo pessoal, Leonardo Alves. Você não sabe como começar a fazer seus investimentos? Pois ele explica tudo, logo depois dos comerciais. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. E com prazer imenso eu recebo um grande amigo meu, que eu não posso deixar de falar, que foi meu amigo, colega de faculdade. Nós nos formamos na primeira faculdade, dentre várias que o Leonardo Alves fez. Então, Léo, é um prazer tê-lo aqui, meu amigo. Sinta-se em casa, trabalhando com investimento que mudou totalmente a trajetória. Exatamente. Desde aquele momento, né, Léo? Isso mesmo. E agora, Léo, me conta para que área que você decidiu ir. Quem é Leonardo Alves? Muito bom. Bom, primeiramente agradeço o convite da Elo TV, do programa Sua Versão. É uma honra, um prazer enorme estar aqui, te reencontrar depois de tantos anos, né? Nossa, Léo. A gente poder, espero trazer alguma informação importante aí que eu possa agregar para a sua audiência. Bom, faz muitos anos que a gente não se vê, né? Eu tive uma software house durante muitos anos, durante 15 anos, eu desenvolvi software sob demanda e desde 2005, eu acho, eu invisto para mim como pessoa física. E aí, no meio dessa jornada, os amigos começam a pedir, poxa, Léo, você entende disso? Me ajuda, o que eu faço aqui? Como é que eu invisto ali? E aí você acaba ajudando as pessoas a investir. Chegou um determinado momento que eu falei, poxa, esse negócio é divertido, eu acho que eu podia trabalhar com isso. Uau. E aí já fiquei com isso na cabeça, comecei a estudar, comecei a ir atrás, e aí, em 2018, resolvi virar a chave e me dedicar integralmente aos investimentos. Já tinha alguns clientes, alguns amigos que eu ajudava nos investimentos, mas em 2018 foi quando eu virei essa chave e resolvi me dedicar integralmente a isso. E fazendo esse trabalho seu tão pessoal, que você falou, eu comecei comigo, assim, sem viés tanto comercial. E como que foi esse caminho, nessa tua trajetória, entrar e viver? Algumas outras pós-graduações, e aí hoje tirei algumas certificações, então para trabalhar com isso, hoje como assessor de investimentos, eu preciso ser credenciado à Ancor, que é uma instituição, né, do mercado financeiro, e depois também tirei a certificação CFP, que hoje é uma das certificações mais importantes no Brasil, uma certificação internacional. Eu comecei ajudando amigos, hoje eu continuo ajudando amigos. Exatamente. Exato, porque como é um ramo muito próximo das pessoas, então você lida com o dinheiro, com a parte financeira das pessoas, você acaba criando muita intimidade. Com certeza. E até para que eu possa fazer o meu trabalho bem feito, é importante eu conhecer a realidade daquela pessoa, como é que funciona aquela família, qual é a necessidade de dinheiro daquela pessoa, o que ela espera, quais são os sonhos, as metas dela. Então você acaba virando amigo, para que você possa prestar um bom serviço. E teve algum momento que teve algum erro específico da sua vida que você falou, nossa, agora foi uma virada de chave? Teve isso na sua vida? Van, tiveram vários, porque assim, hoje em dia o mercado está muito mais maduro que naquela época, né? Então, digo, quando eu comecei, hoje todo mundo consegue ter acesso a um assessor de investimentos, a um consultor de investimentos, é bem acessível, naquela época não tinha. Há 20 anos atrás, quando eu comecei a investir, então, o que acontecia? Eu testava na cabeçada mesmo, vou tentar como é que funciona uma operação vendida, como é que funciona uma operação com opções, como é que funciona um IPO. Eu não tinha ideia de nada, então quebrei a cara várias vezes, de tentar fazer um negócio e dar errado, perder dinheiro, tomar um prejuízo, falar, puxa, aprendi, agora eu sei como é que funciona essa estrutura aqui. Então, eu particularmente quebrei a cara várias vezes, e aliás, isso foi bom porque me trouxe um aprendizado, e isso é um apelo muito forte que eu tenho hoje. Hoje eu faço questão de ajudar todo mundo que está começando, justamente porque eu sei como é difícil começar sem ajuda nenhuma. A gente apanha demais. É super difícil. Até porque parece tão distante, né? Parece que investir é algo de um público
X, Uhum. só que todo mundo pode investir ou não? É sempre todo mundo popularmente falando, achar não, é coisa de rico, Uhum. é distante da minha realidade. Uhum. Quem que pode investir? Isso é uma crença popular muito comum. Muito Na forte. verdade, as pessoas acham que investimento é só para rico, quando na verdade é quase que o inverso. O investimento é para quem não é rico ainda, ou para quem gostaria de ser rico um dia. Que é o nosso Porque caso, meu caso. exato, porque hoje em dia você tem acesso a produtos a partir de R$10. Você já tem produto, R$10, já tem algum produto, já tem algum fundo imobiliário com R$10. Com R$100 você já consegue uma renda explica fixa. pra gente, numa linguagem bem simples, o que Uhum. que é um produto, porque eu quero Legal. alcançar aquela pessoa que nunca ouviu falar, Perfeito. né? Que fala, investimento é uma coisa difícil para mim. Uhum. O que que é produto? Como que funciona isso na prática para quem não faz a menor ideia que é possível? Perfeito. Então eu vou resumir para você aqui, de forma bem simplificada, o mundo dos investimentos em poucos minutos. Então, quando você investe, você tem algumas categorias de investimentos. Você tem a renda fixa e a renda variável. Você já deve ter ouvido falar isso. Renda fixa é quando você empresta dinheiro para alguém. E aí, quando você compra um CDB do banco, por exemplo, um LCA, um LCI, você está emprestando dinheiro para o banco e esse banco vai te devolver com alguma remuneração. Você pode começar investindo com títulos públicos, por exemplo, aquele Tesouro Selic, Tesouro Inflação. Nesse caso, você está emprestando dinheiro para o governo e o governo vai te pagar uma remuneração por isso. Ou você pode ainda emprestar dinheiro para as empresas, comprando um título de crédito privado, um CRI, CRA, por exemplo. Você está emprestando para a empresa e essa empresa vai te devolver isso aqui com rendimento. Aqui são praticamente todas as rendas fixas que a gente tem. Você está emprestando dinheiro para alguém e alguém vai te devolver com ganho. Hoje em dia, qual que é o investimento super acessível que todo mundo pode fazer? Tesouro Selic. É um investimento super conservador, super acessível. A partir de R$30 você já consegue investir. E o perfil conservador é aquele... Exato. Nesse aqui, você já com um perfil conservador, já encaixa perfeitamente, tá? Um Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o governo, portanto, é o credor mais seguro que tem, o investimento mais seguro que tem hoje é o Tesouro Selic. Você nunca investiu, como é que eu vou fazer? Entra lá, tesourodireto.com.br, vai ter lá Tesouro Selic, procura lá, R$30 você já consegue comprar uma cota. Só que o investidor conservador, se você está começando agora, pensa que você é conservador. Ao longo do tempo você vai aprendendo outras coisas, você vai entendendo que tem outros produtos, outros tipos de investimento no mercado financeiro, e aí sim você pode se tornar um investidor moderado, um investidor agressivo, que vai para outros tipos de investimentos. E como começar isso, Léo? Qual é o ponto inicial? Você escolhe como perfil conservador, que é aquele que não quer correr risco de jeito nenhum, Exato. e ele pode começar pequeno. Pode, sem dúvida. Aliás, deve começar pequeno. Então, e ele deve ter alguém assessorando? Não necessariamente. Se tiver alguém assessorando, e hoje eu trabalho com a XP, se você abrir uma conta na XP, você vai ter um suporte ali. Depois você pode até mandar uma mensagem para mim, que vai ser um prazer poder te ajudar pessoalmente nessa sua jornada, que o mundo dos investimentos é um aprendizado contínuo. E aí, quando a gente fala de perfil de investimentos, você tem basicamente 3, só para que a nossa audiência entenda. Você tem um investidor conservador. É aquele cara que está começando agora, ou aquela pessoa que é totalmente avessa a riscos, aquele cara que não gosta de correr risco. O objetivo dela é somente proteger o patrimônio contra perdas. Esse é o cara conservador, é o cara que quer proteger totalmente o patrimônio dele. Do outro lado do espectro, você tem um cara agressivo, é o cara que quer multiplicar o patrimônio. Esse cara, ele tem estômago, ele tem apetite para correr risco, para multiplicar o patrimônio dele. Então ele sabe que ele pode perder em algum momento, ele sabe que pode ter altos e baixos, mas ele está disposto a isso em troca de um ganho maior. E no meio do caminho você tem o moderado, que é o cara que está disposto a proteger o patrimônio em certa medida, mas também está disposto a assumir algum risco em troca de um ganho maior. Só para a gente entender os 3 perfis de investimentos do mercado. E como separar os ativos que você tem que ter e os passivos? Você estava dando um dia, eu assisti uma aula do Léo, fantástico, você não pode perder, entrar no grupo dele, que encontra na página dele, e você vai entender tudo sobre isso, que ele vai te assessorar de uma forma fantástica e fácil de entender, porque é isso que é importante, não fala difícil. Então, lá você estava informando que você tem que ter os seus passivos. O que seria isso? Porque eu já aprendi, mas o pessoal que está assistindo ainda não. Na prática, Legal. esse pontapé inicial, explica para a gente como Perfeito. funciona.
Um livro que eu indico muito para quem está começando é o Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro, ele deixa alguns conceitos de educação financeira muito claros. Um desses conceitos é justamente o conceito de ativo e de passivo. Então, aquela pessoa que busca riqueza, que quer prosperar, ela tem que sempre buscar mais ativos e se livrar dos passivos. O que isso quer dizer? De forma simplificada, ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso. E o passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso. Então, olhando dessa forma, parece super simples, mas em alguns momentos a gente pode cair em algumas pegadinhas. Então, quando a gente fala um carro, por exemplo, um carro é um ativo ou um passivo? Depende. Se você for motorista de aplicativo, se aquele carro gerar grana para você, gerar recursos, aquilo ali é um ativo. Que ele usa aquele bem para gerar um patrimônio, para ganhar dinheiro com aquilo. Agora, se você não trabalha com carro, o carro passa a ser um passivo, porque aquele carro ele não bota dinheiro no seu bolso, ele só tira IPVA, é o seguro, é alguma manutenção, então é uma coisa que te traz gastos. Então, quando a gente fala de buscar a riqueza, a ideia é que você sempre busque cada vez mais ativos, então quando você investe numa renda fixa, faz qualquer tipo de investimento, aquilo ali vai multiplicar o seu dinheiro, é um ativo. Tá? Então, e se livrar de passivos. As dívidas, por exemplo. Então, a gente fala muito sobre educação financeira e é um tema muito importante, cada vez mais, principalmente aqui para o brasileiro. Sim. Algumas estatísticas mostram que 80% da população tem algum tipo de dívida, está endividada. Dúvida. E a gente tem um dado que saiu essa semana ainda mostrando que mais de 50% das pessoas estão com as dívidas em atraso. Ou seja, uma ou mais parcelas já não estão pagas essa pessoa. Então, essa educação financeira é muito importante para que essa pessoa consiga colocar as contas em dia. Mas também isso não é pelo momento que o país está atravessando? Também. Eu acho que é por uma série de fatores, né? Momento econômico, político, fiscal complicado que a gente está passando, um momento de inflação muito alta, um momento de juros muito altos. Então, a gente está vivendo um momento da Selic altíssima. A gente tem a maior Selic dos últimos 20 anos. Um momento de inflação super alto. Que dado importante. Então, e aí, até para que as pessoas entendam, né? A taxa Selic é a taxa de juros da economia. Ela acaba balizando tudo que acontece na nossa economia. Então, se você for fazer um financiamento para comprar um imóvel, se você pedir um empréstimo pessoal, se você fizer um financiamento para comprar um carro, tudo isso daqui, ele é influenciado pela taxa Selic. Quanto maior a Selic, mais caro a sua dívida. Então, impacta diretamente na vida do brasileiro. Exatamente. Então, é nisso que a gente tem que começar a prestar atenção. Exatamente. Para quem está querendo se atualizar sobre esse assunto e saber um pouquinho mais. Exatamente. Então, a primeira coisa é se livrar das dívidas, principalmente das dívidas mais caras, que é isso que acaba sendo o maior passivo, que acaba impactando todo o seu futuro financeiro. Porque toda a estrutura hoje, Léo, leva você a se endividar. Quem vive numa linha muito tênue do que tem e do que pode gastar, acaba sendo induzido a um caminho que te endivide. Isso é a vida do brasileiro, ou não? Estou enganado? Não, é isso, perfeitamente. E aí volta naquela questão que a gente falou lá no começo da conversa. Será que o investimento, o planejamento financeiro é só para o rico? Na verdade, a pessoa que vive numa linha tênue ali entre o endividamento, ela precisa ter um planejamento muito melhor. Muito melhor. Isso a gente vê de uma forma recorrente. Você deve conhecer pessoas que ganham muito bem, mas estão endividadas. Por outro lado, pessoas que não ganham tão bem, mas estão prosperando. Você fala, nossa, esse cara não ganha tão bem, mas tem um carrinho, tem uma casinha boa, tá crescendo. E aquele outro ali ganha tão bem e está todo endividado, está todo atolado. O que é isso daí? É o planejamento financeiro. Não fala do planejamento financeiro, a gente já volta.
nós estamos falando agora sobre planejamento, que eu cortei o Leonardo aqui para falar disso agora, né? Léo, como que funciona isso? Como que funciona? Como é que é se planejar para você começar a investir? Muito bom, vamos É uma falar coisa de só de rico, planejamento. será? É isso aí, vamos falar de planejamento financeiro. O foco de todo planejamento financeiro é trazer uma maior eficiência para onde você destina o seu dinheiro. É por isso que pessoas que talvez ganhem menos conseguem trazer mais prosperidade para a vida do que outras pessoas que ganhem mais, mas não tenham um planejamento. Então, planejamento é você ter muito claro o quanto você ganha, o quanto você gasta, a situação que você está hoje e onde você quer chegar. A gente sempre diz que um planejamento financeiro funciona como um GPS da sua vida. Ele vai alinhar onde você está hoje para que você consiga chegar nas suas metas, para que você consiga alcançar os seus sonhos. Então, o que você quer conquistar na sua vida? Uma grande viagem, uma casa, um carro? Como é que você vai fazer isso? Você vai se planejar, vai entender direitinho para onde seu dinheiro está indo, o quanto você consegue poupar mensalmente, ou quanto você consegue otimizar os seus gastos, que gastos você consegue enxugar, onde você conseguiria ganhar um pouco mais, onde você poderia se aplicar um pouco mais para que você consiga chegar naquele seu sonho em algum momento. O que a gente busca saber é sobre segurança, que pela ignorância mesmo todo mundo fica na dúvida. Se eu colocar meu dinheiro aqui vai sumir, vai perder. Quem não tem informação fica com essa insegurança, né? E também sobre diminuir o tempo para ter um resultado melhor financeiro, né? Essa acho que é a grande dúvida das pessoas. Onde que eu devo investir o meu dinheiro com perfil conservador, que seja seguro, que eu não perca, e em menos tempo, que eu possa ter melhores resultados. Então, acho que a luta também é contra o tempo, não é? Você sente isso das pessoas te perguntando as coisas? Sinto sim. E aí, se você me permite, eu abrir um pouco mais o leque para responder essa sua pergunta. Quando a gente fala de segurança, a gente precisa pensar de uma forma um pouco mais ampla. Então, a gente está num país aqui em que, infelizmente, a gente tem... os golpes são muito comuns. Então, a gente vê pessoas que foram vítimas, que perderam dinheiro, que tiveram problemas. E não são só pessoas que não têm conhecimento, não. Eu já vi advogados caírem em golpes, já vi pessoas muito bem instruídas caírem em golpes. Sim, então isso acontece muito. Então, vamos partir daqui, falando de segurança. Você vai investir o seu dinheiro. A primeira coisa, utilizar uma corretora de valores ou um banco de investimentos, alguma coisa credenciada ao Banco Central, a CVM. Então, a gente tem algumas boas corretoras, você já conhece as grandes, a XP, e tem algumas outras por aí, que são confiáveis, já começa por aí. Segunda coisa, toda vez que você for investir o seu dinheiro, você não vai fazer uma transferência para outro CPF, para outra titularidade. A transferência tem que ser sempre para uma conta sua, de uma conta sua em um banco, para uma conta sua na corretora. Então, sai de você para você mesmo. Dessa forma, você não perde o controle do seu dinheiro. Ou seja, não vai ter alguém ali no meio do caminho que vai conseguir desviar a finalidade desse dinheiro, vai estar sempre no seu domínio. Isso é uma coisa. A terceira coisa é você contar com profissionais qualificados e credenciados. Eu sou assessor de investimentos, então se você entrar em contato comigo, eu vou te passar os meus dados, você vai entrar lá no site da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, a instituição que regula o mercado financeiro, e vai ter o meu cadastro lá. Você vai saber que eu sou um profissional cadastrado. Com essas 3 medidas, você já mitiga muito, você já diminui muito a chance de você tomar um golpe. Legal. E aí, bacana. Então, eu estou investindo com um bom assessor de investimentos, numa boa corretora, mas no que eu vou investir o meu dinheiro? Porque eu tenho medo de perder esse dinheiro. E aí, até alguém falou ali no chat sobre a poupança, né? A gente vai ler já já. Quando a gente fala de poupança, você quer ler a pergunta? Tem ali em algum lugar? Já quer? Então a gente para e vamos ler a pergunta da Daiane. Sem ser poupança, o que é indicado para ganhar juros e sem medo? Obrigado, viu, Daiane? Muito bom, Daiane Mareto. Obrigado pela interação, Daiane. Bom, a poupança, ela entra num daqueles investimentos de renda fixa que você está emprestando dinheiro para o banco. Sim. Tá? E aí, por que a gente ouve todo mundo falar, poxa, mas a poupança não rende muito, a poupança não rende muito? No fundo, essa poupança, ela serve para financiar a atividade imobiliária do Brasil. Então, os bancos utilizam a poupança para captar recurso para
pagar um financiamento. Então, se você for no banco e pedir um financiamento, esse dinheiro que o banco te emprestou, ele pegou da poupança de outras pessoas. Só para que vocês entendam. E por que a poupança não remunera muito? Justamente para que o banco do outro lado consiga fazer um financiamento barato. Então, a gente tem alguns investimentos melhores. Quando a gente fala da parte de investimento, então, a poupança, qual que é o risco de você investir na poupança? É o risco do banco. Essa poupança ela é coberta pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então, até R$250 mil por instituição financeira, você está coberto, você não vai ter perda, tá? Falando de poupança. Você empresta esse dinheiro para o banco vai te remunerar. Agora, se o risco da poupança é o banco, eu consigo, por exemplo, investir num CDB, que eu vou ter uma rentabilidade muito maior com o mesmo risco. Eu vou conseguir investir no LCA, no LCI, que são produtos que eu estou emprestando dinheiro para o banco, vou ter uma rentabilidade muito maior e vou ter o mesmo risco, que é exatamente o risco do banco. E uma pergunta, para começar, para investir no CDI, CDB, tem um valor mínimo ou não? Normalmente, a partir de R$1.000, você já consegue ter acesso a grande parte das rendas fixas. Tem algumas de R$100, de R$500, mas com 1.000 você já consegue acessar praticamente todas elas. Todas são múltiplas de 1.000. De qualquer forma, até o Tesouro Direto, aquele Tesouro Selic que a gente falou no outro bloco, ele é melhor do que a poupança. E aí, lembra que eu falei? Ele é o investimento mais seguro que tem. Então, você vai ter uma rentabilidade melhor do que a da poupança, com um risco menor do que a poupança. Então, entre poupança e Tesouro Selic, coloca tudo no Tesouro Selic para você bem melhor. E a Daiane perguntou, né? E ela continuou com uma outra perguntinha, se tem alguma dica para o filho dela que tem 16 anos e vende os docinhos dele, faz as coisinhas dele, como um jovenzinho começando, se tem alguma dica onde investir. Olha lá, ele tem conta no Inter Adolescente. Muito bom, parabéns para o filho dela, é isso aí. Bom que ele tem a vida inteira pela frente e ele vai conseguir ver a mágica dos juros compostos acontecendo. Então, quanto mais tempo você tem no seu horizonte, então, tem até no meu canal lá no YouTube, eu fiz um vídeo desse, né, mostrando que se você tem 10 anos até a sua aposentadoria, para que você chegue num valor, você vai ter que colocar, sei lá, R$1.000 por mês. Se você tiver 30 anos até a sua aposentadoria, se você colocar 150, R$200, você vai ter mais do que aquela pessoa que colocou R$1.000, porque você tem muitos anos com juros rodando. Então, ele que está começando agora, se ele investir bem o dinheiro dele, ele vai formar um bom patrimônio sem sentir impacto daquilo. Então, ele pode começar de forma conservadora, colocando no Tesouro Selic, ele vai aprendendo, vai entendendo mais como é que funcionam os investimentos, ele vai poder estudar fundos imobiliários, vai poder estudar ações para poder diversificar futuramente. E o que é reserva de emergência? E, além de o que é isso, né? O porquê que isso é importante e, se não tiver isso, qual é o risco que a gente corre? Legal, muito bom. É uma pergunta perfeita para esse momento que eu estou começando a investir, estou começando a formar o meu colchão por onde que eu começo. Então, eu sempre digo que o passo zero, você vai colocar lá no Tesouro Selic, no CDB, é importante você formar essa reserva de emergência. E o que é essa reserva de emergência? É um valor proporcional, um valor de 6 meses, de 6 vezes o seu custo fixo mensal. Uau. Como é que eu vou calcular esse valor? O quanto que você gasta mensalmente. Se você ainda não tem uma planilha, não sabe o quanto você gasta mensalmente, agora é hora de você começar. Uma das etapas do planejamento financeiro é você entender muito bem quanto dinheiro está chegando, quanto você ganha e o quanto você gasta. Então você vai montar uma planilha e colocar lá todos os seus gastos em um mês. Então você vai saber exatamente quanto você gasta num mês. Então digamos que em um mês, para você manter a sua vida, e aqui você pode cortar fora aqueles gastos que não são essenciais. Só de gasto essencial, eu preciso, digamos, de R$5.000, só para ficar um número redondo, para eu não errar a conta aqui ao vivo, para não ficar feio. Mas digamos que eu preciso de R$5.000 por mês. Vezes 6, eu vou precisar de 30 mil. Então a minha reserva de emergência vai precisar ser de 30 mil. Então, se eu estou começando os investimentos, a primeira coisa vai ser formar essa reserva de R$30.000. Depois disso, eu vou começar a diversificar. E aí, se eu for uma pessoa mais agressiva, eu vou diversificar com ações, fundos imobiliários, multimercados, assim vai. Se eu for uma pessoa mais conservadora, eu vou diversificar buscando rendas fixas com vencimento mais longo, 2, 3, 4 anos, que é uma forma de buscar uma rentabilidade sem aumentar o meu risco. E aí, o porquê dessa reserva de emergência? Por que é tão importante? Por que tanta gente fala dessa reserva de emergência? Por 2 motivos. Primeiro,
porque ela te protege financeiramente. Uhum. Você imagina, se tiver algum problema na sua casa, alguma coisa urgente, alguma real emergência. Então você está na sua casa ali, quebra um telhado, começa a chover dentro do quarto do seu filho. Uma pandemia. Uma pandemia, por exemplo. Não é uma coisa que você vai, vou deixar, depois eu arrumo. Não tem depois, tem que ser na hora. Não dá para, num verão, época de chuva, você vai deixar chover no quarto do seu menino? Não tem como, você vai ter que arrumar aquilo ali. E o que acontece? Se você não tem uma reserva de emergência, como é que você vai fazer? Ou vai pedir emprestado para alguém, que provavelmente vai ter juros, ou vai colocar aquilo no cartão de crédito. Então você vai se endividar. Bom, digamos que eu já invisto, mas eu não comecei pela reserva de emergência. Eu comecei com ações ou fundos imobiliários, por exemplo. Eu corro o risco de, no momento de precisar desse dinheiro, essas ações estarem valendo menos. Porque as ações sobem e descem. Se essas ações estiverem valendo menos, eu vou ter que resgatar correndo, vou ter um prejuízo. Então, a reserva de emergência, no primeiro lugar, ela protege o seu patrimônio. Evita que você se endivide em momentos emergenciais. Sim. Por outro lado, ela também ajuda a melhorar a sua qualidade de vida. Porque isso te dá uma paz de espírito de saber que se acontecer algum problema na sua casa, na sua família, se você perdeu o emprego, a minha família tem sustento, a minha casa vai estar mantida por 6 meses. Eu não estou desesperado. Se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho tranquilidade, eu vou me recolocar no mercado, eu vou buscar uma nova oportunidade, eu tenho 6 meses para fazer isso acontecer. Então, para começar a investir, necessariamente você tem que ter um preparo antes, que seria essa reserva, de você já guardar um dinheiro, depois que você estiver seguro, é que você começa a investir, não importando o perfil. Esse é o ideal, exatamente. Esse é o ideal. E eu vou só ler aqui o pessoal, se tem mais alguma coisa, mandando um beijo especial para quem está nos assistindo. Zé Edmilson, meu amigo, perito judicial. Um beijo, meu querido. A Daiane, que está participando super aqui. A Joana Rodrigues. Cida Takenaga. Um beijo, minha amiga querida. Roseli Lombardi. Tadal, ela é escritor. A Ju, que é sua irmã, Ju Lopes. Sua esposa, Vivi. E Fernando Takenaga. Muito obrigada pela participação. Sérgio Silveira de Barros, boa tarde, muito bom, muito esclarecedor. Obrigado, Sérgio. E é isso, muito bom. Sobre muito investimento, a gente ouve falar sobre investimento na área de... Eu estou esquecendo o nome. Bom, aqui não está, de imóveis, lembrei. Perdão. E como que funciona para quem quer ir para esse ramo, que também é muito falado. Todo mundo fala de leilão, todo mundo fala de comprar no terreno, todo mundo fala em investir nessa questão. O que você tem a dizer sobre quem quer ir para esse ramo, Léo? Perfeito. Bom, o investimento imobiliário é muito tradicional para o brasileiro, né? O brasileiro gosta muito de tijolo, gosta muito de imóveis. E eu sempre digo que é um bom negócio, a gente sabe que é escasso, em algum momento vai acabar. Então, o investimento em imóveis é sempre recomendado. Como é que funciona? Esse tipo de investimento, você precisa ter um conhecimento muito específico em relação à região. Então, o imóvel está muito relacionado ao desenvolvimento daquela região. Quando você compra, como é que você ganha dinheiro com o imóvel? De 2 formas. Ou você compra aquele imóvel e consegue vender de uma forma mais cara, ou você compra aquele imóvel para colocá-lo em locação. Nos 2 casos, você depende de uma boa localização. Então, e aí quando a gente fala de imóveis, você consegue investir comprando imóvel propriamente dito. Então você vai lá e compra uma sala comercial, compra um prédio, compra uma casa, com o objetivo de alugar ou vender futuramente. Ou você consegue também trazer isso para o mercado financeiro. A gente tem os fundos imobiliários. Fundos imobiliários são fundos como se fosse um condomínio de pessoas que se juntam para comprar um imóvel grande e aí todo mundo tem uma participação naquele imóvel. Então são imóveis normalmente numa Faria Lima, numa Avenida Paulista, falando aqui de São Paulo, né? Em localizações privilegiadas, imóveis muito grandes, imóveis que você não conseguiria comprar sozinho, então junta várias pessoas, milhares de pessoas para comprar aquele imóvel e aí você passa a ter participação no rendimento desses imóveis. Toda vez que esse imóvel paga um aluguel, você recebe proporcionalmente as cotas que você tem. Depois dos comerciais a gente volta continuando porque eu quero saber tudo disso, continuando esse assunto. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios
cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine. Conteúdo que inspira, estilo que lidera. Voltamos aqui com o Leonardo Alves, a gente está aqui sugando ele em todas as informações que a gente pode ter sobre investimento. Então, investimento para você só que é rico? Não. Todo. Como que a gente pode começar? Ainda que seja um adolescente, como a nossa amiga aqui que participou, Daiane, ou um adulto, como que você quer que a sua vida caminhe e você tenha uma segurança lá na frente, e ele está nos explicando tudo sobre isso, né, Léo? É isso mesmo. E no final, a gente tem tanto medo disso, mas é um assunto do dia a dia de todo mundo e é gostoso falar sobre Exato. isso. E cada vez mais, não é da nossa geração esse conhecimento, né? Exato. Isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Essa geração é uma geração privilegiada. Muito. Então, por que que o brasileiro... A gente até falou no outro bloco, né, que o brasileiro está endividado, a gente está num problema financeiro, muitas famílias com problema financeiro, justamente porque na nossa geração e nas gerações anteriores, ninguém nunca falava de educação financeira. Não. Meus pais não falavam de dinheiro em casa, ninguém falava de dinheiro Nem em na casa. escola mesmo, pequenininho. Não, em não. nenhum lugar. Então não se falava sobre dinheiro. Isso porque, para o brasileiro, o dinheiro é um tabu, Total. mas também a gente vive num país com histórico de hiperinflação, né? Então, os nossos pais, meus pais, por exemplo, que a gente não tinha uma situação tão abundante, recebia aquele rendimento do mês, recebia o salário, tinha que correr para o mercado para fazer compras, a compra do mês, acho que a grande maioria dos brasileiros fazia Mudava isso, né? o valor. Tinha remarcação. Então, recebia, corria para o mercado, porque no dia seguinte já não comprava mais a mesma coisa. Exatamente. Então, como é que você vai falar de investimento, de poupança, se você vive num mundo em que você precisa consumir muito rápido porque o dinheiro perde poder de compra e você precisa alimentar uma família? Então, acho que nossos pais não tinham essa mentalidade justamente porque não fazia parte da realidade deles. Isso começou a mudar no Brasil a partir de 94, ali quando veio o real, quando a gente começou com uma estabilidade econômica, comecei a Bolsa de Valores ter um pouco mais de maturidade, é aí que a gente começou a pensar em investimento. Porque naquela época, assim, antigamente, década de 80, 70, até antes, aí sim, o investimento era para rico. Porque você não tinha acesso, só quem tinha acesso era quem tinha muito dinheiro, e quem tinha muito dinheiro para não se preocupar com a perda do poder de compra desse dinheiro. Então, daquele momento em diante, com essa estabilidade, aí sim a gente começa a pensar em investimento, aí surgiram vários fundos de investimento. Então, da década de 90 para cá, surgiram vários fundos de investimentos, várias empresas listadas na Bolsa. Hoje a gente tem um mercado, uma economia muito mais estável, muito mais madura que naquela época, e agora a gente consegue falar de investimentos. Então, os nossos filhos, da nossa geração para frente, nossos filhos já têm acesso a YouTube. Totalmente, a informação está na mão, né? A informação está na mão. Na nossa época, a gente ia fazer um trabalho de faculdade, tinha que ir até a biblioteca e pegar o livro, procurar. Quando não chegava na biblioteca, esse aqui está alugado, volta amanhã, deixa eu ver aqui. Exatamente, pesquisava lá. Quantas vezes? Volta amanhã esse livro aqui. Aí chegava no dia seguinte, a pessoa não devolveu ainda. Você fala, putz. E quem tinha dinheiro usava a Barça, lembra? Lembro. Tinha a Barça, lá como é que chama lá? Era Barça. A gente fazia isso. Eu não tinha acesso, eu não tinha Barça em casa. Nem eu. A gente ia na casa de algum amigo que era mais abonado, vamos na casa do fulano que ele tem uma Barça lá, fazer trabalho na casa dele. Exatamente. Então, a gente não tinha acesso a hoje em dia não, hoje em dia tem o YouTube, vários canais bons, vários... O seu, inclusive, pode falar do seu canal. O meu, inclusive, pode me seguir lá. O @Leo Alves, Leo ALLVESS, é esse mesmo, tem aí na telinha para você, esse mesmo tag aí, tanto no YouTube, no Instagram, pode me seguir lá nas redes sociais, que são informações boas. Eu estou começando agora nas redes sociais, então a qualidade não é tão boa como da Vanessa aqui, mas o conteúdo é bom, é de coração. E aí a gente tem hoje, então, acesso à informação. Então, o meu filho tem 12 anos, ele já investe. Olha que incrível. Ele já tem uma conta ali numa corretora e já... outro dia eu falei, filho, cadê esse dinheiro aqui? Ah, papai, eu comprei um CDB aqui.
Falei, o CDB, deixa eu ver. Ele comprou um CDB lá, nem era um CDB tão bom. Mas eu não falei nada. Falei, não, deixa ele tá sozinho. Tá dando os primeiros passos sozinhos, eu não vou nem influenciar. Olha que bacana, filho. Aí teve uma vez que ele queria... Meu filho tem 12 anos. Ele queria comprar um joguinho no final de semana. E ele falou, papai, me empresta aí R$20 para eu comprar um joguinho aqui. Falei, mas você não tem os seus investimentos? Pega lá do seu investimento, cara. Ele falou, não, papai, é que de final de semana não tem liquidez, preciso sacar de semana. Olha! Falei, olha esse moleque. Que arraso. Que maravilha. Ele falou, não, eu te empresto sim, filho. Aí na segunda-feira ele mandou o Pix de volta. Mas imagina, a gente com 12 anos, a gente estava pensando em jogar bola na rua. Imagina. No máximo isso. Não sabia nada de nada. No máximo isso. Então, hoje a garotada tem acesso à informação e a tendência é que esse endividamento, toda essa coisa toda, nas próximas gerações, isso mude muito. Léo, mas, por exemplo, o país leva você a se endividar. Sobretudo, que é muito popular, cartão de crédito. Como que você faz para sair desse círculo vicioso, né? Que você não tem fôlego, a economia do jeito que está. Como que você sai dessa única alternativa que muitas vezes, para você obter alguma coisinha, consegue ter? Como que sai disso? Perfeito. Olha, o cartão de crédito ele é uma ferramenta maravilhosa, mas ele pode ser um vilão muito grande. O que eu sempre digo é que você só pode gastar no seu cartão de crédito aquele valor em que você consiga pagar na fatura integralmente. Se você não conseguir pagar integralmente a sua fatura, aquele valor vai para o rotativo, que tem um juros gigantesco. Abusivo. Aquilo ali vira uma bola de neve que você está perdido. Para sair daquilo é muito complicado. Então, se você caiu nessa de entrar no rotativo, não conseguiu se controlar, corta seu cartão, corta, literalmente, joga fora esse cartão, dá um tempo. Se você tiver vários cartões, toma cuidado, porque é mais fácil ainda você se descontrolar. Se você usar com maturidade, o cartão de crédito é fantástico. Por quê? Você vai ter lá acúmulo de milhas, você vai ter o acúmulo lá do cashback, do investback, então você ganha benefícios reais com o uso do cartão. Então, se você tiver maturidade, usa sempre o cartão. Eu mesmo pago tudo com cartão de crédito, até o cafezinho. Minha esposa fica doida. Fala, mas é R$2, você vai pagar o cartão? Eu falo, eu vou. Porque você ganha alguma coisa. Eu ganho alguma coisa de volta. Claro. Só que você tem que ter o controle para só gastar o que você conseguir pagar 100% da fatura. Chegou naquele valor, para de gastar, porque senão você se descontrola e você se perde mesmo. Se fosse para você fazer uma escolha entre ter um apartamento, não a sua casa que você mora, entre ter um apartamento e você, em vez de ter esse imóvel, investir no CDB, CDI, qual escolha você faria como investidor? Eu investiria no mercado financeiro. Mas, no mercado financeiro? Mas a gente precisa ter... Isso é uma habilidade também importante do assessor de investimentos. A gente tem que saber se colocar no chapéu dos outros. Então, cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua história de vida. Quando a gente fala, e essa é uma pergunta que eu ouço muito, o que você faria? A ou B? X ou Y? A gente tem que pensar que cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua vivência. Então, se eu pegar alguém que tem a experiência em comprar, em negociar imóveis, em ter aquela visão de enxergar as oportunidades, puxa, aquela localização ali vai se valorizar, porque vai acontecer tal coisa. Tem gente que tem essa visão, consegue enxergar essas coisas. Para essa pessoa, talvez seja melhor ela pensar no investimento imobiliário, porque ela tem aquele tino, ela tem aquela habilidade para avaliar aquilo. Agora, para uma pessoa que não tem habilidade com imóveis, não conhece desse ramo, o mercado financeiro sempre vai te dar muito mais alternativas. Então, você consegue buscar coisas que vão encaixar com a sua realidade. Poxa, eu quero colocar o dinheiro ali para render, hoje em dia, 1% ao mês, está tranquilo, 1% ao mês. Você vai achar uma boa oportunidade ali que vai te render sem dor de cabeça. E uma coisa que eu falo sempre, quando você... Imóveis é uma coisa que você precisa gostar. Porque quando você aluga, você tem um inquilino, você tem a manutenção do imóvel, então eventualmente quebra um cano, acontece alguma coisa, o inquilino vai te ligar e falar, estourou um cano aqui, e aí você que tem que se virar para resolver aquilo. Nem sempre é uma boa alternativa, então. Então, precisa gostar e precisa entender. Porque gera gastos também, né, Léo? Exato, gera gastos. Então, e aí é uma coisa importante que você falou, quando a gente aluga um imóvel, se a localização dele não for tão boa,
nem sempre o aluguel é tão vantajoso e é sempre bom você colocar aquilo ali na ponta do lápis. Já aconteceu comigo de algum cliente me procurar com um imóvel que estava alocado a 0,6, por exemplo. 0,6% do valor do imóvel é um aluguel bem bacana. Poxa, esse imóvel está bem locado, vamos entender aqui o que está acontecendo. E aí, a gente começou a colocar na ponta do lápis. Quantas manutenções gerou aquele imóvel? O quanto que você pagou de imposto? Porque você recebe os aluguéis, mas na sua declaração de ajuste anual, você precisa pagar o imposto. Então, quanto você pagou de imposto? Você começa a colocar tudo na ponta do lápis, quando você vai ver, aquele imóvel está te gerando 0,3, 0,2. Fala, poxa, não é tão rentável assim. Talvez se eu não gosto tanto de imóveis, talvez seja melhor aplicar no mercado financeiro, que eu vou ter 0,8, 1% ao mês isento de imposto de renda sem dor de cabeça. Né? A gente já volta, segura aí. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. E já no último bloco, eu vou perguntar aqui se você quer aprender sobre isso, se você quer alguém de confiança, porque do jeito que está o país, é muito difícil a gente encontrar uma pessoa honesta, verdadeira, que tenha capacidade real de te auxiliar, e eu recomendo o Leonardo, real meu amigo. Então, Léo, como que eu faço para saber mais tudo sobre esse assunto, para você sempre estar assessorando, onde que eu posso encontrar você, tanto para assessorar como para aprender? Fale tudo sobre você agora. Bom, Van, eu sei que o último bloco aqui é uma coisa... passou super rápido, né? Eu só queria trazer um conceito a mais aqui, que é muito importante quando a gente fala de investimentos, a questão você falou da confiança, obrigado pela confiança em mim, e muita gente busca, eventualmente, alguma coisa que não existe. Então, as pessoas, eventualmente, elas querem ser enganadas, ela busca uma rentabilidade que não existe, por isso que o golpista tem tanto espaço. Não tenho dúvida. Então, hoje, para você entender, você e a audiência, hoje a taxa básica da economia é 15%, a Selic. Qualquer investimento acima disso quer dizer que está arriscado. Vai ter investimento que pode te render 20%, 30%? Pode, mas isso aqui quer dizer que está aumentando o seu risco. Se alguém chegar para você e te disser que tem um rendimento de 3%, 4% ao mês de forma garantida, isso não existe, isso é golpe, corre disso. Então, um assessor de confiança, alguma pessoa honesta, ela vai te falar a verdade. Então, hoje em dia, sem risco, é 15% ao ano. Acima disso, você já está correndo riscos ali, tá? E se você quiser entrar em contato comigo, quiser saber mais sobre minhas redes sociais, ali, acho que vai estar aparecendo na tela aí para você, é o Léo Alves, Léo, A-L-L-V-E-S-S. Você vai me encontrar no YouTube, vai me encontrar no Instagram. No YouTube eu tenho vídeos lá que eu consigo abordar com mais profundidade alguns temas. Então eu falo das rendas fixas, das rendas variáveis, de como é que funciona cada tipo de investimento, de como é que você faz para fugir de golpes, de como é que você faz para juntar o seu primeiro 100 mil reais. Tem tudo isso lá no meu canal, já segue por lá, que vai ser um prazer te ajudar. E se você precisar de ajuda com seus investimentos, pode me mandar um DM também, uma mensagem direta lá pelo Instagram, que eu estou sempre ligado por lá. Vai ser um prazer enorme te ajudar. Fala que veio do programa da Vanessa aqui para prestigiar ela também. Com certeza. E aí, foi um prazer ter todos aqui, mas antes vai entrar aqui um amigo meu, nosso amigo. Na primeira faculdade desses dois feras aqui, nós fizemos faculdade juntos de Educação Física. Stefan Chinen, que também é investigador de polícia, faltou o Márcio Ventania, que fez faculdade com a gente. Senta aqui. Eu trouxe o presentinho, esse é do Léo, da canequinha, por ter participado. E se eu tivesse, tivesse me preparado melhor, né, pessoal, eu teria trazido a sua, né, Stefan? Mas é meu amigo pessoal, então eu entrego posteriormente para ele. Queria muito agradecer vocês, foi um dia muito especial, porque o Stefan eu vejo sempre mais o Léo, fazia uns 20 anos, né, Léo? Isso mesmo. Por aí. Então, um beijo para toda a galera da FMU que se formou com a gente, que a gente tem contato até hoje, a gente se vê pelo Instagram em vários lugares. E é isso. Acompanhe sempre sua versão, com vários assuntos, vários profissionais. E é isso, pessoal.
quarta-feira que vem, às 14 horas, pela Elo TV, a TV mais próxima de você. Um beijo grande a todos. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine.